Amém. Deus é bom. Deus é bom. Eu quero ler com vocês um texto lá em Números. Números capítulo 6. Mas antes, deixa eu quebrar o protocolo aqui e perguntar: alguém tem algum testemunho para compartilhar? Alguém deseja compartilhar um testemunho? Compartilhar algo que Deus fez? Coração tá mil. Paz do Senhor, igreja. Então, eu disse lá no meu banco, não era para ser, porque eu disse para o Senhor, se for da tua vontade, Pai, vai partir do pastor, eu não vou pedir. E aí ele começou a falar, eu falei, nada a ver. Mas do nada, ele perguntou. Então, ontem à noite, eu já estava deitada, já. E, assim, me sentindo a garganta dolorida, porque quem tem rinite sabe, né? É bem complicado. Por isso que eu só sento lá nos fundos, para me livrar do ar-condicionado. E aí eu eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu dou testemunho amanhã à noite. Mas na hora, assim, foi como se o Senhor dissesse para mim, só se eu te curar? E aí já veio uma palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí eu já levantei correndo, peguei um papel e aí já fui ver onde que estava escrito. E essa passagem ela vem lá de quando Paulo e Silas eles estão presos e passando por um momento de terror na prisão. E ali naquele momento, mesmo diante de uma situação tão difícil, eles louvam ao Senhor, mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre essa passagem que fala assim, que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E isso assim me trouxe assim que às vezes na nossa vida nós somos sacudidos por terremotos e a gente fica se perguntando: o que eu vou fazer? Como sair dessa situação? No caso desse carcereiro, ele queria tirar a vida dele. Mas ali tinha 2 homens de Deus que disse a eles para que não fizesse tal coisa. E ele disse, mas então, o que eu vou fazer para ser salvo? E ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei como você está, eu não sei o que você precisa, mas a palavra ela diz, crê. Então, que eu creia, que você possa crer, que nós juntos possamos crer que o milagre do Senhor com certeza vai acontecer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Nós vamos ler até o 27. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada.
Diz assim: disse o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de adorarmos ao Senhor. Como foi precioso, ó Deus, esse tempo de cantar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, através dos dízimos, das ofertas. Como foi precioso, ó Deus, orarmos e colocarmos as nossas lutas, dificuldades, problemas diante do Senhor, com a certeza de que o Senhor nos ouve, com a certeza de que o Senhor está presente aqui neste lugar. E queremos te render graças, ó Deus, porque a tua palavra é poderosa e a tua palavra é suficiente. Se fôssemos embora agora, ó Deus, só com aquilo que ouvimos da tua palavra já seria suficiente, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é eficaz, porque a tua palavra penetra dentro de nós, a tua palavra atinge o nosso coração, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos muda. E Deus querido, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela possa cumprir o teu propósito aqui nessa noite. Que a tua palavra, ó Deus, ela traga conforto, ela traga direção, ela traga renovo, ela traga correção. Que a tua palavra, ó Deus, nos desperte para nos aproximarmos mais do Senhor, para buscarmos ao Senhor. Deus querido, que a tua voz penetre cada coração agora, e que o teu Santo Espírito me conduza em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, esse texto, ele é bem conhecido, né? Essa bênção, ela é proferida muitas vezes em eventos, a gente lê para a pessoa que está aniversariando, a gente manda pelo Zap, e é um texto lindo, porque a gente vê aqui o Senhor manifestando o desejo de abençoar os seus filhos, de abençoar o seu povo. Essa bênção, ela é conhecida como a bênção sacerdotal, ou a bênção araônica, porque Arão era o sumo sacerdote. E a orientação de Deus então foi para que Moisés dissesse para ele e para os seus filhos que eram os sacerdotes, que abençoassem o povo dessa maneira, que abençoassem os filhos de Israel, que abençoassem o povo da aliança, exatamente dessa maneira, como nós acabamos de ler. Bênção, de uma forma assim mais simples talvez, a gente pensando, seria proferir coisas boas. Abençoar é proferir coisas boas para alguém, tá? A palavra bênção na Bíblia, ela é barak, e essa palavra, ela aparece assim em várias passagens, trazendo a ideia de concessão de bens, concessão de bens. É claro que a palavra bênção também, ela, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido, né? Às vezes o pastor Matias fala para mim: pastor, preciso que o senhor me abençoe para eu ir pregar em tal lugar, vou viajar, né? E a bênção muitas vezes tem esse sentido de concessão, de permissão, tá?
a bênção também traz essa ideia de proferir coisas boas, de falar coisas boas, de desejar coisas boas. Obrigado, meu querido, você me abençoou agora. Então, bênção também fala sobre invocar coisas boas sobre alguém. E é o que o Senhor está fazendo aqui, né? Falando de coisas boas para o seu povo. Queridos, a gente tem vivido um momento hoje no nosso país que é bem complicado, né? As coisas não andam assim tão bem. Né? E sem falar só de economia, né? A gente vê, de certa maneira, um cerceamento de liberdade também tomando conta e parece que chegando cada vez mais perto da gente, mais próximo da igreja, né? E nós precisamos orar por isso, nós precisamos clamar aos céus por isso. Agora, queridos, independente, né, da nossa situação econômica, da nossa situação política, independente de qualquer coisa, uma certeza nós temos: o desejo de Deus de abençoar a vida dos seus filhos. Se a gente pensar hoje no país mais fechado do mundo, o país número 1 que persegue cristãos, que é a Coreia do Norte. Mesmo lá, você pode ter certeza que Deus tem abençoado os seus filhos. Que mesmo lá, a igreja, ela tem crescido. Que mesmo lá, as pessoas estão conhecendo a Deus. Porque Deus está se manifestando. Porque Deus está abençoando. Queridos, a maior igreja do mundo, ela está hoje num país que tem um regime bem fechado para o cristianismo, que é a China. Não se dá nem para mensurar a quantidade de cristãos na China. Um país que também tem muita restrição em relação ao evangelho. Por quê? Porque mesmo lá, mesmo aonde não há permissão, mesmo aonde há perseguição, o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo. Então aqui nós temos liberdade, temos, glória a Deus, nós temos esse espaço para nos reunirmos, para adorarmos ao Senhor. Mas independente de como as coisas fiquem, nós sabemos que Deus se preocupa conosco. Que Deus está com a sua mão estendida para abençoar, para guardar, para prover, para manifestar da sua bondade sobre nós, sobre as nossas vidas. Eu quero ler novamente o verso 23 deste texto, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis. O que eu acho interessante aqui, e me chama a atenção já, é que se a gente ler os versos anteriores, em nenhum momento a gente vai ver o povo dizendo para os sacerdotes: olha, fala, intercede lá para Deus nos abençoar. Nós não vemos os sacerdotes também chegando para o sumo sacerdote Arão e falando assim: olha, intercede, pede para Deus abençoar as nossas vidas, abençoar o povo. Nós não vemos o sumo sacerdote Arão chegar diante de Moisés e falar: Moisés, pede para Deus nos abençoar sobremaneira. E nós não vemos Moisés pedindo isso para Deus. Mas a gente vê Deus de forma voluntária, Deus tomando a iniciativa
e chamando Moisés e dizendo: Moisés, eu vou abençoar o povo, e eu vou fazer dessa maneira, e eu quero que você oriente o sumo sacerdote, oriente os sacerdotes a abençoarem o povo desta forma. E essa bênção sacerdotal, ela cruzou aí anos. Nos tempos de Jesus, quando a gente vê Zacarias, que foi o pai de João Batista, entrando lá no período do seu turno, lá no templo, para ministrar. Se você ler o texto lá em Lucas, você vai perceber que ele entra e o povo estava lá fora. O texto vai dizer que o povo começou a ficar impaciente, porque ele estava demorando. Por que o povo estava esperando Zacarias, o sumo sacerdote Zacarias? Porque quando ele saísse, ele iria impetrar a bênção sacerdotal sobre o povo. E assim era. Nos tempos de Moisés já, quando Deus dá essa direção, então, no sacrifício da manhã, após o sacrifício, a bênção era concedida ao povo. No sacrifício da tarde, a bênção sacerdotal era ministrada na vida do povo. Então a gente vê aqui uma iniciativa de Deus. Deus desejando abençoar, Deus dando uma direção para abençoar. Há um anseio no coração de Deus para nos abençoar. Há um anseio no coração de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar você em tudo que você faz. Há um anseio, há um desejo no coração de Deus de manifestar a bênção sobre as nossas vidas. Há esse desejo no coração de Deus. A pergunta é se eu também tenho desejo de ser abençoado por Deus, de andar na presença dEle. A bênção, ela era para quem? O texto diz: assim abençoareis os filhos de Israel. A bênção era para o povo da aliança. Era para o povo que Deus estava separando para se revelar a este povo, para se derramar neste povo, para vir habitar no meio desse povo. Quando Deus dá direção para Moisés, para que ele construísse o tabernáculo era uma forma de Deus estar dizendo para o povo: eu estou no meio de vocês, eu estou habitando, eu estou tabernaculando no meio de vocês, eu faço morada no meio de vocês. Então o desejo de Deus era estar com o seu povo e abençoar o seu povo. E aí, queridos, a gente começa a pensar: nossa, mas parece que eu nem estou vendo a bênção de Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida, tanta coisa ruim, tanta adversidade, tanta luta. Mas entenda uma coisa: o desejo de Deus é te abençoar, e Ele tem sustentado você sim. É que às vezes a gente está tão focado no problema, a gente olha como o povo lá no tempo de Saul olhava para Golias, o povo olhava o gigante, o povo olhava os soldados, né? Aquele cara imenso, todo aparamentado para a batalha. O povo olhava o tamanho da espada daquele cara, a lança de Golias. Quando Davi chega e olha para Golias, afrontando os exércitos do Deus de Israel, ele não fala assim: quem que é esse gigante metido aí? Ele vai falar assim: quem que é esse incircunciso? E com incircunciso ele está dizendo: esse cara não tem aliança com Deus. Quem ele pensa que é para estar falando assim do Senhor dos exércitos? Davi não estava focado no tamanho do cara, nas armas do cara, mas ele estava focado naquilo que Deus podia fazer. Tanto é que ele foi o único com coragem para falar: eu vou enfrentar esse camarada aí, e esse camarada vai cair nas minhas mãos, porque o Senhor vai lutar comigo.
E às vezes, querida, a gente está tão focado no problema, a gente está tão focado nas lutas, a gente está tão focado no vento forte, nas ondas altas. Lembra de Pedro? Tirando o olhar de Jesus e olhando para a força do vento e olhando para o tamanho das ondas. O que acontece com Pedro? Ele começa a afundar, mesmo Jesus estando ali na frente dele. Mesmo sendo o próprio Jesus que disse para ele, vem, e ele caminha sobre as águas. Mas quando ele começa a focar a força do vento e o tamanho das ondas, ele passa a afundar. Às vezes a gente não consegue enxergar como Deus está nos auxiliando, como Deus está nos socorrendo, como Deus está nos amparando, mesmo em meio às lutas, porque a gente só está focado na luta, a gente só está focado no tamanho do problema. E aí a gente não consegue ser grato a Deus, porque a gente acha que Deus não está fazendo nada, a gente acha que Deus não liga para a gente acha que Deus não se importa com o que eu estou sentindo, com a tristeza do meu coração. Quando nós só estamos de pé, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos segura. E no momento certo, Ele vai nos surpreender. Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai nos abençoar. Porque a gente merece? Não. Porque é o desejo do coração dele. É o anseio do coração dele. Nós, como pais, não temos anseio de abençoar a vida dos nossos filhos. Pelo simples fato de ser os nossos filhos. A gente quer abençoar. A gente quer ver um sorriso no rosto das nossas crianças, dos nossos filhos. A gente quer os nossos filhos bem. A gente quer estar com eles na hora do problema, na hora da dificuldade. A gente quer segurar as mãos deles. A gente não quer que eles passem por nada sozinhos. E você acha que Deus é diferente? Que Deus não está segurando a nossa mão, que o Senhor não está nos sustentando, que o Senhor não está nos amparando, que a sua mão não está nos protegendo, nos guardando? Sim, Ele está. Então eu olho para esse texto e eu vejo esse anseio do coração de Deus. Mesmo antes do povo pedir, Deus já estava dizendo, Deus já estava dando uma direção, Deus já estava falando, eu vou abençoar o meu povo, eu vou cuidar do meu povo. Eu vou prosperar o meu povo. O povo estava para vivenciar uma nova etapa, era uma nova fase. Onde o povo estava antes? Escravidão. Eram cativos no Egito. Mas o Senhor os tira de lá. E o Senhor agora está prestes a iniciar uma nova etapa na vida desse povo. Um novo momento na vida deste povo. E Deus queria que a bênção dele fosse uma evidência de que ele estava com o seu povo. Para que o povo vivesse a nova etapa, eles precisavam que o Senhor os abençoasse. Olha o desafio que esse povo tinha. Esse povo iria conquistar ou iria pegar de volta uma terra que Deus havia dado a eles lá com Abraão. Lá com Abraão, Deus deu uma terra para este povo. Deus deu um lugar para este povo. Deus falou, aqui é a terra de vocês, é a terra que eu estou dando para as próximas gerações, para a nação que eu vou formar através da sua vida, Abraão. E aí, para quem conhece a história, por providência de Deus, ele leva o seu povo lá para o Egito, através de José, para livrar o povo da fome.
Só que lá o povo foi vivendo, não voltou para a sua terra, até que o povo foi crescendo tanto no Egito, que Faraó ficou com medo, falou: esse povo está crescendo demais. Esse povo está se tornando muito grande, esse povo está se fortalecendo. Daqui a pouco esse povo vai tomar tudo que é nosso. Então, para isso não acontecer, vamos escravizar esse povo. E aí Israel passou a ser escravizado no Egito. E aí Deus, através de Moisés, livra o povo dele da escravidão no Egito e traz para uma nova fase. Nessa nova fase, eles iam conquistar de volta a terra. Mas para eles conquistarem de volta a terra, o desafio era grande. Porque a terra que eles iriam entrar, haviam lá gigantes. Eram cidades fortificadas, como Jericó. Era uma cidade murada. Era uma cidade, militarmente falando, preparada para a resistência. Então esse povo precisava da bênção de Deus. Precisava que o Senhor os abençoasse, que o Senhor estivesse junto com eles. Lembra quando Deus não se conforma com a postura do povo e fala assim: Moisés, eu vou mandar meu anjo, o meu anjo vai garantir que vocês entrem na terra, mas eu não vou junto não. Por conta da patifaria que o povo estava fazendo com Deus. E Moisés intercede pelo povo, e Moisés diz o seguinte: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Moisés estava dizendo: olha, para mim não importa a terra, para mim não importa a bênção, o que importa é a tua presença estar com a gente. Queridos, o Senhor está sempre nos colocando numa nova fase, sempre nos colocando em novos desafios, e a vida exige isso da gente. A gente está sempre passando por momentos diferentes. A gente prevalece, a gente vive, a gente vence um momento, aí de repente já vem outro desafio. Se a gente fosse se comparar aqui aos filhos de Israel, eles conquistaram Jericó, mas eles precisavam conquistar outros povos, outras cidades, para se apropriarem daquilo que realmente o Senhor havia prometido para eles. Não é diferente com a gente, não. Então nós temos os nossos desafios, as nossas lutas para enfrentarmos. E a boa notícia é que o Senhor, Ele está conosco. O Senhor vai à nossa frente e Ele deseja nos abençoar. Então esses novos tempos, esses novos desafios exigem a bênção de Deus sobre nós. Queridos, não dá para sair para batalha nenhuma se o Senhor não for conosco. Não enfrente nenhum desafio novo sem pedir ao Senhor que Ele esteja com você, que Ele te dê direção, que Ele te abençoe, que Ele se faça presente, porque isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Nós temos uma classe de batismo funcionando aos domingos. Domingo de manhã, principalmente. Hoje nós começamos uma também, agora antes do culto. Tá? E nós temos ali várias pessoas, eu nem contei, nem sei dizer quantos tem, mas acho que tem mais de 10. Tá? Mas são pessoas que estão se aproximando do Senhor. São pessoas que estão conhecendo ao Senhor, que estão buscando ao Senhor, que começaram a experimentar uma nova vida com o Senhor. E na nova vida com o Senhor, eles passam a enfrentar muitos desafios, muitas lutas, muitos questionamentos, muitas dúvidas.
Então é extremamente importante que o Senhor esteja presente na vida deles. Hoje, agora, antes do culto, nós ministramos uma lição que a gente chama de TSD. O que é TSD? Andréia, está aí? Olha, está no Ministério Infantil, né? Ainda bem, senão a Andréia tinha falado outra coisa. Tempo a sós com Deus. Como é importante nós desenvolvermos este hábito de estarmos diariamente diante do Senhor. Por quê? Porque na vida a gente é muito desafiado. A gente acorda de manhã, a gente não tem noção. Quer dizer, a gente pode ter uma ideia, mas a gente não sabe tudo que a gente vai enfrentar naquele dia. A gente não sabe tudo que a gente vai viver, todas as emoções que nós vamos viver, os desafios imprevistos que vão aparecer, que vão surgir, decisões talvez que tenhamos que tomar de forma rápida. E a gente precisa do Senhor. Tentações que vamos sofrer, propostas que de repente vamos receber, propostas que nos afastam de Deus. E como que eu vou ter força? Como que eu vou ter sabedoria? Como que eu vou ter entendimento para tomar as melhores decisões? Para resistir o que precisa ser resistido? Para terminar o dia e falar: glória a Deus, eu venci. Glória a Deus, o diabo tentou me dar uma rasteira, mas o Senhor me ajudou. Tendo o nosso momento com Deus, dizendo para Deus: Senhor, o Senhor é importante na minha vida, e eu quero o Senhor não só no domingo, eu quero o Senhor não só quando eu vou na célula, mas eu quero o Senhor diariamente. Eu quero o Senhor da hora que eu acordar, a hora que eu for dormir e durante o meu sono. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor cuidando de mim. Eu quero contar com a sua bênção, eu quero contar com a sua direção. Tem uma moça, ela não é da IBEL, mas ela volta e meia vem aqui. E aonde ela me encontra, seja aqui na IBEL, seja no mercado, seja na rua, seja onde for, quando ela me vê, ela chega em mim e fala assim: bênção, pastor. Eu acho aquilo o máximo. Eu amo pegar na mão dela e falar: Deus abençoe, lindona. Lindona. Porque, queridos, há um anseio no nosso coração de sermos abençoados. Há um anseio no coração de Deus de nos abençoar. Já ouviu aquela expressão, juntar a fome, né, com a vontade de comer lá? Não, é isso? Nem sei se é isso. Né? Mas eu sei que de um lado eu quero ser abençoado, do outro lado eu tenho Deus desejando abençoar. Tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Há um anseio no coração de Deus de cuidar de você todos os dias, de abençoar a sua vida todos os dias, de abençoar você no seu trabalho, de abençoar você na rua, de abençoar a sua casa, de abençoar os seus filhos. Quem é pai e mãe aí, a gente já costuma orar pelos nossos filhos. É criança, a gente já está abençoando o casamento, a gente está abençoando os filhos que um dia virão, porque a gente deseja que toda a vida deles sejam, né, abençoados. Deus quer abençoar as nossas vidas, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar você. E vou dizer mais, Deus tem abençoado você, Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a sua casa.
Às vezes você só precisa olhar para o lugar certo. Precisa olhar para o lugar certo. Às vezes você está reclamando de um monte de coisa, porque você não está enxergando a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus intervindo, abençoando, cuidando. Mas o fato é que o Senhor deseja nos abençoar e que a nossa vida seja marcada pela bênção dEle e pela presença dEle. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus separou este povo e abençoou este povo e se manifestou a este povo? Porque o desejo de Deus sempre foi fazer o seu nome conhecido em todos os povos da terra. Em todos os povos da terra. E todos os povos da terra iriam conhecer ao Senhor através de um povo que Deus separou. Deus separou Israel. Deus se manifestou a Israel. Por isso que lá em Isaías 43, a partir do verso 10, Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. De que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Deus está dizendo: vocês são as minhas testemunhas. Israel, você é minha testemunha. Para testemunhar para quem? Que só existe um Deus. Para as demais nações da terra. Para isso Deus separou esse povo, se manifestou a esse povo, operou no meio desse povo, abençoou este povo, prosperou este povo, salvou, livrou, guardou este povo, para que esse povo fosse testemunha, para que as nações olhassem para esse povo e reconhecessem que existe um único Deus. Lembra de Naamã? Quando foi lá para Samaria, quando foi para o território de Israel para ser curado de sua lepra, quando ele foi curado, ele chegou lá para o profeta e ele quis agradecer e quis deixar uma riqueza. O profeta não aceitou. E aí ele diz assim para o profeta: me permita então levar 2 cargas de mula aqui dessa terra. Eu quero levar essa terra lá para o meu quintal, porque este teu servo nunca mais vai adorar outro Deus senão o Deus de Israel. E para aquele povo, naquela época, Deus estava relacionado à terra. Estava relacionado à terra. O Deus de Israel era o Deus que habitava na terra de Israel. Então, na lógica dele, ele pensou o quê? Eu vou levar dessa terra lá para minha casa. Eu vou levar dessa terra lá para o meu quintal. E nessa terra eu vou adorar a Deus. Eu não vou mais adorar a Rinom, que era o Deus lá dos assírios. E ele preocupado, porque ele dizia assim: ó, que o Senhor me perdoe. Porque quando o rei vai adorar o seu Deus, ele se apoia no meu braço para se prostrar. E aí ele tinha que se prostrar junto. Mas ele disse: eu nunca mais vou adorar nenhum outro Deus, senão o Senhor. Um outro povo, uma outra nação, que conheceu o Senhor através de Israel. Através de Israel. Então Deus se manifestou, Deus se revelou a este povo, para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Israel era o povo da aliança. O povo da aliança. Quem é o povo da aliança hoje? É a igreja do Senhor Jesus. Somos eu e você. Entende por que Deus deseja te abençoar tanto? Se revelar a você, porque Deus deseja que você o conheça, que você tenha intimidade com Ele, não só porque Ele te ama, mas porque Ele deseja se manifestar através da sua vida a tantos outros que ainda não o conhecem. Tem muita gente que ainda não conhece Deus,
mas vai conhecer através de você. Hoje de manhã eu falava na classe de batismo, falava assim, ó, a minha conversão, eu não tive uma revelação de Deus num sonho, eu não tive uma visão aberta e o Senhor me dizendo, eu sou o teu Deus e você precisa me aceitar agora. Nenhum anjo me visitou para eu me converter. A minha conversão se deu, como eu acredito que foi a maioria dos que estão aqui. Um filho de Deus, alguém que já foi alcançado por Ele, alguém que já o experimentou, chegou em mim e começou a compartilhar comigo. Querido, tem um Deus do céu que te ama muito. O Senhor Jesus morreu pelos teus pecados, o Senhor Jesus tem perdão para você, o Senhor Jesus pode te purificar de todo mal, de toda injustiça, Ele pode te dar uma vida nova. Foi alguém que experimentou desse Deus, que era uma testemunha desse Deus, que veio e compartilhou o evangelho comigo, e o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim, até que as escamas dos meus olhos caíram, e eu pude abraçar a fé, pude compreender o evangelho, pude experimentar o Senhor Jesus e o poder da sua salvação. Então é assim que Deus faz. Na maioria aqui foi assim. Foi alguém que evangelizou você. Foi alguém que falou da palavra para você. Paulo em Romanos vai dizer assim, como as pessoas vão crer, se não há quem pregue? Se não tem ninguém para testemunhar, como que as pessoas vão crer? E como que as pessoas vão testemunhar se elas não forem enviadas? Então, queridos, Deus tem nos abençoado porque Ele deseja abençoar outros através da nossa vida. Deus tem se manifestado a nós porque Ele deseja se manifestar a outros através da nossa vida. Então entenda isso, Deus deseja te abençoar. É um anseio do coração dEle, é um desejo do coração dEle. Não importa o momento, se o momento é bom, se o momento é ruim. Quando Deus disse para o seu povo, eu sei os planos que tenho para vocês. Eu gosto de uma versão que diz, eu sei os projetos que tenho para vocês, projetos de felicidade, não de sofrimento, para dar para vocês uma esperança e um futuro. Então, dependendo da versão, é planos, ou pensamentos, ou projetos. Mas quando Deus diz para o seu povo que Ele tinha projetos de felicidade, que Ele tinha planos de paz, o povo estava cativo na Babilônia. O povo estava vivendo uma circunstância bem desfavorável. O povo sonhava em voltar para a sua terra, mas não tinha expectativa nenhuma disso. E aí Deus vem e fala, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E os meus planos é para abençoar a vida de vocês. É para trazer felicidade para vocês. Eu tenho planos de paz para a vida de vocês. E aí parecia um absurdo aquilo. Porque a circunstância que o povo vivia era completamente avesso àquilo que o Senhor estava dizendo. E o Senhor está dizendo isso no versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. E aí no verso seguinte, Deus está falando assim, ó, vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir vocês. E o próximo versículo diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o verso seguinte, o verso 14, Deus diz assim, farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo, eu vou mudar essa circunstância ruim. Eu vou alterar essa circunstância ruim. Vocês estão vivendo um momento ruim, mas esse momento não é para sempre. Porque eu tenho planos de paz, porque eu tenho bênçãos, porque eu tenho cuidado de vocês.
Então, quando passamos as nossas crises, as nossas adversidades, as nossas lutas, nós precisamos lembrar que tem um Deus que nos ama, tem um Deus que cuida da gente, tem um Deus que deseja nos abençoar, tem um Deus que tem promessas para nós, tem um Deus que está dizendo: os planos que eu tenho para vocês são de felicidade e não de sofrimento, são de paz e não de mal. E que o choro pode durar uma noite toda escura, mas o dia vai clarear. E o Senhor vai trazer alegria de manhã. Alguns versículos, alguns textos da palavra, nós vemos o Senhor convertendo o choro em riso, a tristeza em alegria. As cinzas na cabeça, e os panos de saco, que era expressão de sofrimento, de angústia. Deus mudando essas vestes para vestes de louvor, de celebração. Então, queridos, não existe circunstância que o Senhor não possa mudar, não existe fase ruim que não vai ter um fim. E ainda que a gente sofra, a palavra nos dá uma garantia de que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, diante dos desafios dessa vida, da dureza dessa vida, vale a pena viver com o Senhor, desfrutar do cuidado do Senhor e saber que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele vai nos levar para um lugar, para estarmos com Ele, aonde não há choro, aonde não há tristeza, onde não há sofrimento, onde não há enfermidade, onde não há saudade, onde nada dói. E assim será para sempre com o Senhor, num lugar de gozo, de alegria. Do verso 24 ao verso 27, o texto diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus vem dar uma direção para Moisés e diz: Moisés, avisa Arão e os seus filhos que eles devem abençoar o povo desta maneira. E aí, a partir do verso 24, então, Deus descreve aqui o conteúdo da bênção. Como o povo deveria ser abençoado. Quais eram as palavras que deveriam ser ditas para abençoar o seu povo. E aí vem o texto que nós lemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O conteúdo dessa bênção começa assim: o Senhor te abençoe e te guarde. E essa frase faz referência à proteção de Deus e ao favor de Deus. O Senhor abençoe a sua vida e o Senhor guarde a sua vida. O Senhor derrame bênção sobre você. O Senhor te favoreça. O Senhor cuide de você e o Senhor te guarde. E eu entendo esse guardar de um guardar físico, de um guardar das enfermidades, de um guardar da violência.
mas um guardar também emocional, um guardar espiritual. Então o Senhor quer nos guardar em todas as esferas e nos abençoar da mesma forma, em todas as esferas. João Calvino, ele vai definir essa expressão, o Senhor te abençoe, da seguinte maneira: o Senhor te abençoe é a bondade de Deus em ação. É a bondade de Deus agindo, se movimentando em seu favor. E é isso que o Senhor está declarando. O meu povo deve ser abençoado assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor guarde a sua mente. O Senhor guarde os seus pensamentos. O Senhor guarde as suas emoções. O Senhor guarde os seus sentimentos. O Senhor guarde o teu corpo. O Senhor guarde a sua vida. O Senhor guarde a sua casa. O Senhor guarde os seus bens. O Senhor guarde tudo que Ele tem proporcionado a você. O Senhor guarde os teus filhos. E aí ele continua: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, é o Senhor estar olhando para você. É o Senhor estar com os seus olhos, com a sua face voltados para você. E que coisa especial é isso? Saber que o Senhor nos olha. Saber que a face dele está sobre cada um de nós. E saber que nessa terra onde somos mais de 7 bilhões de pessoas, não sei se já chegamos a 8 bilhões, se depender da IBEL a gente chega rapidinho, né? Mas saber que nesse mundaréu de gente, nesse infinito de pessoas que a gente tem na face desta terra, o Senhor está com o olhar dele, com a face dele, voltados para nós, voltados para você. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você faz, porque o rosto dele está voltado para você, o rosto de Deus está na sua direção. E essa expressão, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ela fala também de relacionamento com Deus, de se ter intimidade com Deus. Você é aquele que o Senhor está face a face. A Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. Lembra que o rosto de Moisés brilhava? Porque a face de Deus resplandecia sobre o rosto de Moisés. Fala de relacionamento com Deus. Fala de ter intimidade com Deus, de estar na presença de Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo, que a bênção dEle, o favor dEle, está sobre a sua vida, que a guarda dEle também está sobre a sua vida. Tem um salmo de autoria de Moisés, será que você já ouviu? Está na Bíblia. Alguém conhece o Salmo 91? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, né? Então, lá fala o quê? Aquele que se esconde na sombra do Altíssimo, ele vai ser guardado pelo Deus Todo-Poderoso. E é o que o Senhor está dizendo aqui: eu vou guardar os meus filhos.
É o que o Senhor está dizendo para você: eu vou guardar a sua vida, eu vou guardar a sua mente, eu vou guardar o seu coração. Entenda uma coisa: Deus faz tudo isso na medida que eu me entrego, na medida que eu me rendo, na medida que eu busco. Era o que o Senhor estava dizendo para o seu povo: eu tenho essas bênçãos para vocês. Infelizmente a postura do povo foi do quê? Murmurar, reclamar, se rebelar. Construíram um bezerro de ouro. E aí o que Deus fez? Toda uma geração morreu no deserto. 40 anos faz alusão a uma geração bíblica, 40 anos. Por isso que o povo ficou 40 anos no deserto, porque Deus esperou morrer toda uma geração, para que a próxima geração entrasse na terra que Deus havia prometido. Da geração passada que não entrou, só 2 entraram, Calebe e Josué, porque eles creram. Porque quando Deus falou: vai, entra na terra, que eu vou entregar essa terra nas mãos de vocês, foram os 2 únicos que creram e que falaram: vamos embora. Porque os outros 10 espias que foram para a terra falou: não tem jeito, nós não vamos conseguir, nós não vamos entrar, nós vamos morrer lá. E isso esmoreceu o povo, e Deus se desagradou tanto que Deus falou: não, esse povo não vai desfrutar do que eu tenho para eles, da bênção que eu tenho para eles. Então, queridos, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, que Deus está dizendo para nós, depende também de uma resposta nossa. Depende também de eu colocar o meu coração diante do Senhor, para desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Misericórdia também fala de um olhar de favor de Deus, de um olhar de perdão de Deus. Lembram de, acho que é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, fala da graça de Deus, do perdão de Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que o meu erro, que o meu pecado está me levando para longe de Deus, está me afastando dEle, está me afastando da proteção dEle, do favor dEle, da graça dEle, da bondade dEle, da presença dEle. E aí eu volto meu coração para Ele, e Ele me perdoa, e Ele purifica o meu coração, e Ele sara a terra, e eu volto a desfrutar da presença dEle, do cuidado dEle. E a última parte diz: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor te faça bem-sucedido. O Senhor te abençoe naquilo que você fizer. Quando alguém desfruta da bênção do Senhor, da proteção do Senhor, da misericórdia do Senhor, de um relacionamento com Deus, quando alguém recebe essa palavra de Deus: olha, que você seja bem-sucedido e próspero em tudo, sabe qual o resultado disso no nosso coração? A paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor Jesus disse para os discípulos: a minha paz eu dou a vocês. E essa paz não é a mesma paz que o mundo dá. A paz do Senhor, ela é diferente. Filipenses 4,7 vai dizer que a paz de Cristo excede
o nosso entendimento, excede a nossa razão. A gente não consegue entender ou compreender. Por quê? Porque é uma paz que nós sentimos mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às adversidades. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, porque é uma paz que depende das circunstâncias. Se tudo está bem, estou tranquilo, estou de boa. Agora o boleto venceu, eu não consigo pagar, pronto, já foi minha paz. Já deu ruim. As lutas vêm, o imprevisto me pega, já dá um desespero. E aí só quando eu consigo colocar tudo em ordem, que eu vou, ufa, resolvi. Só que nessa vida parece que a gente não tem sossego, não. Quando termina um problema, quando a gente resolve um problema, parece que vem mais 2. Então, se a gente depender da paz do mundo, nós nunca vamos ter paz. Nós nunca vamos saber o que é ter paz. Mas a paz que vem do Senhor é uma paz que não depende das circunstâncias, não depende, se há discórdia, se não há discórdia, se há luta, se não há luta, se há problema, se há dificuldade ou não há dificuldade. Por isso que ela excede a compreensão. Eu sempre me lembro de uma foto de um pastor iraniano que foi condenado à morte por forca, por não rejeitar, por não renunciar a Jesus Cristo. E a foto mostrava assim parte de um guindaste com a corda onde ele seria enforcado, e aparece ele na foto assim com um rosto, com uma paz, com uma serenidade, com uma tranquilidade, que não parecia que ele estava vindo para a forca, não. E ele sorrindo. E aí a gente pensa, meu Deus do céu. Há muitos anos atrás, eu acho que foi no ano de 93 ou no ano de 94, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e entrou em guerra com o Iraque. E eu vi um vídeo da nossa junta de missões mundiais. E era um vídeo de um culto numa igreja batista em Bagdá, em plena guerra. E a gente assistia Jornal Nacional, e a gente via bomba, e a gente via foguete, e a gente via fuzil sendo disparado para todo lado, e a gente via aviões. E aí eu assisti um vídeo de um culto numa igreja em plena guerra, e os irmãos celebrando, e parecia, de verdade, não sei se a gente consegue achar esse vídeo no YouTube, mas parecia um culto da IBEL, igual hoje aqui, o povo pulando, o povo celebrando, o povo glorificando a Deus, e o povo sonhando. Sabe o que o missionário falou? Que eles estavam plantando já a segunda igreja batista em Bagdá. E eu falava, meu Deus do céu, será que eu conseguiria celebrar desse jeito? Ou não ficaria, meu Deus do céu, isso aqui é uma bomba aqui, meu Deus do céu, esse bala perdida passar por aqui. Que paz é essa? Que consegue tomar conta do nosso coração, mesmo num ambiente tão hostil. Mesmo se a gente não sabe se um carro bomba vai explodir na porta da igreja quando estiver saindo. É a paz que o Senhor pode nos dar. É a paz que o Senhor nos dá. É paz mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio aos conflitos. Mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, essa paz toma conta do nosso coração. E o que o Senhor está dizendo aqui é: eu vou abençoar vocês dessa maneira, eu vou ter intimidade com vocês, eu vou guardar o coração e a vida de vocês, eu vou preservar a família de vocês, eu vou derramar paz sobre o coração de vocês, eu vou olhar para vocês com misericórdia, eu vou manifestar a minha graça, eu vou perdoar os erros de vocês. Eu farei de vocês
bem-sucedidos naquilo que vocês colocarem a mão de vocês. Tem um texto que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 28. Em Deuteronômio 28, do verso 1 ao verso 14, Moisés está registrando o seguinte: olha, Deus falando, através de Moisés: se vocês derem ouvidos à minha voz, se vocês obedecerem os meus estatutos, essas bênçãos vão seguir vocês. Essas bênçãos, elas vão atrás de vocês. E aí começa lá: você vai ser bendito, no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito ao entrar, você vai ser bendito ao sair, os teus filhos serão abençoados, as crias dos teus animais serão abençoados, a tua amassadeira vai ser abençoada. A amassadeira era um tacho onde eles amassavam o trigo lá para fazer a massa do pão. Deus está falando: eu vou abençoar, eu vou prover, eu vou cuidar, eu vou derramar sobre vocês. O inimigo de vocês vai sair por um caminho atrás de vocês, e eu vou dispersar, eles vão bater em retirada por 7 caminhos diferentes, tudo perdido, cada um para um lado. Deus falando assim: eu vou constituir vocês por cabeça e não por cauda. Eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, mas vocês precisam andar comigo. Precisam andar comigo. E queridos, agora por último, desaprenderam, hein? Vamos ensaiar, foi bom o ensaio. Gente, eu vou terminar agora. Foi abençoado esse ar agora. Mas eu quero concluir falando da maior de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. A grande bênção que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 16, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui fala do cálice da bênção. E o cálice da bênção aqui faz alusão à ceia do Senhor. O cálice da bênção aqui faz alusão a estarmos na mesa com o Senhor. Ou seja, é desfrutar de um relacionamento com o Senhor Jesus. Ter um relacionamento com o Senhor Jesus garante o perdão de todos os meus pecados. Eu sou remido pelo meu relacionamento com Ele. E ser remido quer dizer que eu fui comprado por Ele, que Ele pagou um preço pela minha vida. E o preço que Ele pagou pela minha vida foi um preço de sangue. Ele derramou do seu próprio sangue para me comprar, porque eu estava perdido. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos expostos à ira de Deus. A ira de Deus ia cair sobre nós. Mas Ele vem e nos justifica através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele derrama do seu sangue, porque o autor de Hebreus vai dizer: sem sangue não há remissão, sem sangue não há perdão, sem sangue não há salvação. Então, quando Ele derrama o seu sangue em meu favor, Ele me compra, Ele me justifica, Ele se torna a propiciação, Ele se torna a tampa. O juízo de Deus não recai mais sobre mim, porque o sangue dele me cobre, o sangue dele me guarda, e o sangue dele me torna justo, não porque eu sou, não pela minha justiça ou pelo meu mérito, mas pela justiça dele.
Então, quando o Senhor me olha, é como se o Senhor visse o filho dele. Então, a graça dele me alcança, a bondade dele me alcança, a vida eterna me alcança. E essa é a maior bênção que nós podemos desfrutar nessa terra. É essa bênção que vai fazer com que tenhamos serenidade, mesmo no leito de morte, mesmo se condenados à morte, como muitos cristãos foram. Hoje pela manhã, a gente conversava um pouco sobre isso também e falava quantos cristãos no mundo inteiro ainda têm morrido hoje. Porque quando perguntam para eles, rejeita a Jesus e abraça Maomé, eles de maneira alguma. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O nosso Deus é poderoso para nos livrar das tuas mãos. Mas ainda que Ele não faça, eles disseram para o rei, ainda que Ele não nos livre das tuas mãos e da morte, nós não vamos nos prostrar ao seu Deus. Gente que prefere morrer a perder a comunhão com o Senhor. Essa é a bênção maior que o Senhor tem para nós. Nos fazer experimentar da sua graça, do seu perdão, da salvação em Cristo Jesus. E a certeza de que um dia nós estaremos lá no céu. A certeza de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Entenda uma coisa, você já é abençoado. Os olhos do Senhor e a mão dEle já estão sobre você, sobre a sua vida. Você desfruta do cuidado dEle, da bênção dEle. Mas não tem nada melhor do que desfrutar da presença dEle, do que se assentar à mesa dEle e estar na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e experimentar dEle a salvação, experimentar dEle o perdão de todas as faltas, de todos os erros, de todos os pecados. E eu preciso desafiar o seu coração aqui nessa noite. Porque se você ainda não se entregou a Ele, eu tenho certeza que Ele, através do seu Santo Espírito, te chama agora para viver uma nova vida, para viver uma nova história, para ter os seus pecados perdoados e para que Ele faça morada em você. Então, se você ainda não entregou a sua vida, não rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo e deseja fazer isso hoje, eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nós queremos orar pela sua vida. Alguém deseja se entregar a Jesus hoje e desfrutar da maior de todas as bênçãos que Ele pode derramar sobre você? A vida eterna, a comunhão com Ele.